O Marquinho vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite a todos. Nosso preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco pelo espírito de Joana de Ângeles. Afugenta o melindre da área do teu comportamento pessoal. Sempre encontrarás pessoas simpáticas como inamistosas pelo caminho onde segues. Não vale a pena melindrar-se remoendo insatisfação. Toda marcha está sujeita a tropeços e dificuldades, que constituem desafios e emulação para o avanço. Uma jornada sem problemas torna-se monótona e desmotivadora. Tu cresces em razão das lutas que enfrentas. Permanece, pois, de bom humor sempre, mesmo diante das pessoas congeladoras ou agastantes. Bem, qual de nós durante o dia não passa por momentos de frustração e de irritação mediante situações com pessoas com as quais nos relacionamos? E quantas dessas sensações poderiam ser evitadas se pensássemos de forma diferente? Pois muitas vezes elas são frutos do nosso melindre, que está associado diretamente ao nosso orgulho, quando nos sentimos contrariados por nos acharmos os donos da verdade, quando muitas vezes é o outro que está com razão, ou apenas tem opiniões e vontades diferentes das nossas, que deveríamos entender. Nada feito diretamente para nos atingir, como nosso egocentrismo pode, por vezes, nos levar a pensar. E quantas vezes, até pior, nós chegamos a fantasiar situações mediante simples impressões que temos de atitude de alguém, sofrendo desnecessariamente, sem um motivo de concreto. A gente precisa aceitar e entender as coisas e as pessoas como elas são, praticando perdão quando nos sentirmos ofendidos, pois, caso contrário, os primeiros a serem prejudicados seremos nós mesmos, e muitas doenças são consequências justamente desses tipos de comportamento. Precisamos lembrar também que muitas vezes, com as nossas atitudes, nós podemos, mesmo sem intenção, ferir o outro, sem ao menos percebermos. Vamos encarar, então, essas situações de contrariedade, em vez de dar vazão ao nosso melindre, como uma oportunidade de desenvolver e praticar a paciência, a tolerância, a indulgência, a humildade, características que nos afastarão do sofrimento e nos ajudarão rumo à perfeição e à felicidade que todos um dia iremos alcançar. Boa palestra a todos. Senhor Jesus, Mestre amoroso, orientador maior de nossas vidas, nós aqui estamos, Senhor, com nosso coração cheio de gratidão pela oportunidade que nos foi concedida de estarmos aqui reunidos em família para mais uma noite de estudos. Nós te rogamos, Senhor, que nos sensibilize a alma, para que possamos estar receptivos aos ensinamentos, aos conteúdos que nos serão trazidos nesta noite. E te pedimos, Senhor, também, que nos ilumine, nos ajude a colocar no nosso dia a dia em prática tudo isso que iremos aprender. E pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que envolva com a sua inspiração e o seu carinho a Cris Niero, trabalhadora da casa, nos estudos que ela trouxe para compartilhar conosco nesta noite. Graças a Deus. Foi? Acho que eu tô sem som. Oi. 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 Oi, nesse, né? Oi, gente, boa noite. Bem-vindos aqui ao nosso bloco de Joana, né? No último dia de carnaval, vamos embora.
né, nessa quarta aí de cinzas, para a gente refletir. E a Iraci, que não é uma pessoa muito pura, me deu um livro de Joana para falar, que no caso é este, que você não pode morrer sem ler, tá, meu bem? É O Amor como Solução. O que tem aqui? Tudo de ruim que você pode ver na sua vida, tá? Tudo aquilo que você pensa que alguém não ia falar sobre você está onde? Aqui. O título é Oi, foi. Porque esse aqui estava fedido mesmo. Enfim, mas o título é só para você pensar que é uma coisa legal, porque quando você começa a ler, você começa a perceber que Joana ela está fazendo uma biografia não autorizada da sua existência. E ela não perguntou a você se você queria isso. Então, Iraci, né, achando que a gente ia ser uma coisa light, ela deu para a gente um capítulo que chama assim, ó, Simplicidade e Pureza do Coração. Você começa a ler, começa a dar até um revertério aqui, né? E ela dá uma chulapada aqui na gente, nos espíritos. Ela fala da nossa hipocrisia, né? Da gente levantar para abrir a boca para falar a palavra humildade, pureza de coração. Enfim, qualquer palavra dessa boa que a gente fala, sem ter a noção do que a gente está falando. E confundindo ser com fazer. Então, ela vai traçando um monte de coisa. Então, o que ela diz para a gente? Que a simplicidade, né? O que ela quer dizer com simplicidade? Ela quer dizer humildade e respeito ao próximo. O que também não adianta muito, que a gente não entende muito essas coisas. Então, a gente vai trazer aqui para vocês o conceito que a Joana está trazendo para a gente quando ela fala de humildade e quando ela fala de respeito ao próximo. A palavra humildade, essa caneta que desencanetou há um tempo, né? Ela deve estar lá no nosso lar. Vamos lá. A palavra humildade é muito confundida com a pessoa que gosta de se depreciar, com aquela pessoa que gosta de dizer, mas eu não sou bom em nada, mas eu não sou bonito, mas eu não faço isso. Acha que a pessoa não pode mostrar qualidades aqui. Ela não pode falar, sou bom nisso, sou. E aí, qual o problema? Né? A gente confunde humildade com não falar sobre qualidade. E a palavra humildade não tem nada a ver com isso. A palavra humildade vai vir de humus, que vai falar para a gente de adubo da terra. Quando você aduba uma terra, o que você faz com ela? Você aumenta o potencial dela de fertilização. Então, você dá o que para ela? Poder. Humildade é você estar consciente do seu poder. E poder não é mandar, não é controlar as coisas, não é regir pessoas, não é ser líder, não tem nada a ver com algo fora de você. Esse poder é um poder interno, que a gente vai falar aqui hoje. Não tem nada a ver com poder externo. E não tem nada a ver com você querer manter as coisas controladas, não tem nada a ver com você tentar manter a aparência da paz, respirar 10 vezes, porque quem respira 10 vezes é porque já não está onde, né? Na paz. Não queria dizer, mas né? Então, a gente vai fazer o que? Um pensamento. Então, quem tem simplicidade é humilde, tá? E quem tem pureza de coração, que é a segunda coisa que a Joana diz para a gente, tem plena consciência das suas intenções sobre qualquer ação e sobre qualquer pensamento. Vou traduzir. Você não faz nada velado. Como assim? Vou fazer aqui uma caridade para fulano me ver e me achar caridosa, me achar bonita e me pegar no carnaval, entendeu? Ou, vou fazer aqui esse gesto aqui bonito para agradar fulano, para ser aceito por ciclano. Ou seja, se você tem pureza de coração, você tem plena consciência do que você faz. Ou seja, você não faz nada movido pelo seu amigo ego. Então, você acaba não fazendo nada egoísta. Só que, para isso, tem que ter um conhecimento que a gente vai abordar aqui. E aí, Joana começa a citar as pessoas que não têm muito esse negócio da humildade, nem esse negócio da pureza do coração. Então, ela fala assim para a gente, essas pessoas, agora a parte ruim, tá, gente? Se você estiver muito em desespero, canta um Atirei o Pau no Gato. Não, isso não é legal. Né? Canta um Ciranda Cirandinha, canta coisa mais evoluída, tá? Que é a hora que a gente fica arrasado agora. O que a Joana diz? Que as criaturas que não têm nem humildade e nem a pureza do coração, como é que elas agem? Elas têm uma necessidade imensa de serem aceitas. Então, são aquelas pessoas que morrem de medo de desagradar o outro. E elas se dão um poder fantástico.
Porque elas tomam muito cuidado para não ofender o outro, como se elas tivessem o poder da capacidade de ofensa de quem? Do outro. É como se eu tivesse, é como se eu soubesse se eu vou ou não ofender o outro. Isso é muito doido. Quantas vezes a gente aqui já não falou uma coisa cheia de dedo para alguém, a pessoa ficou brava com a gente, nunca mais olhou na nossa cara, e aquela vez que você está tomada num cão, vira para alguém, manda na lata, a pessoa vira e fala assim, obrigada. Né, Rita? Que a Rita, meu pai, é especialista em fazer isso. Nunca passe perto dela com um problema. Porque ela vai captar, ela vai olhar para você e ela vai falar, o que foi, amiga? E aí, depois dessa frase, só despenca, tá? São só aquele momento, a verdade nua e crua, e depois você ainda vira para ela e fala assim, obrigada, Ritinha. Ela está um pouco roxa, mas é verdade. Né? Sorte do Paulo, ou não, né, Paulo? Que o Paulo, que é o marido dela, deve estar assim, não, né? Mas, enfim. Então, gente, a gente age dessa maneira, querendo ser aceito, querendo agradar, morrendo de medo, cheio de dedos. Não é que você não tem que ter dedos para falar com o outro, você tem que ter uma delicadeza. Mas você se culpar porque o outro se ofendeu, quando a sua intenção não era ofendê-lo, isso é uma questão sua. Outra coisa que a gente faz aqui, a gente faz tudo para se autoafirmar. O que é se autoafirmar? Se você é espírita, aí eu vou falar mal do espiritismo, e você gosta de ser espírita, e você acha maravilhoso porque é espírita, acha que você tem alguma consciência maior porque você sabe que a morte não existe, e você vai pregar o espiritismo para os alheios, vai sair daqui, vai encher a porcaria do saco do seu marido, filho, primo, enteado, papagaio, periquito, sufocando, que você tem que ir, você tem que... Fica lá com a pessoa. Esta pessoa, ela está na encarnação do testemunha de Jeová, na encarnação errada, né? na coisa errada. Porque ela é aquela pessoa que precisa compensar o que ela acha que sabe. Então, ela não sabe. Quando eu preciso convencer o outro, é porque eu não sei daquilo. Por acaso vocês saem na rua convencendo as outras pessoas que vocês são homo sapiens? Ou hoje mulheres sapiens, né? Também, a gente não tem aqui problema de feminismo. Né? Caso vocês façam isso, gente, é necessidade de autoafirmação. Mas a gente se autoafirma de que maneira? Na profissão. A gente se autoafirma como mãe. Sabe aquelas mães que não conseguem dar um grito para a criança paralisar? Sabem, né, gente? Não consegue olhar para a criança e falar assim, fica quieta. A Iraci, ela era ótima, ela falava assim para a gente, tira a mão daí que eu vou quebrar seus dedos. Você tirava na hora, né? Porque imagina você ficar sem dedos, né? Era tenso, né? Mas era ótimo, porque a gente era super educado. Agora, você vê hoje uma mãe num shopping com uma criança, a criança berra, grita, assim, e a mãe está assim, fulaninha, para, fulaninha. Fulaninha não vai parar. Fulaninha está incorporada no tinhoso. Fulaninha não vai parar, ela quer destruir a sua vida, entenda isso. E aí está aquela mãe morrendo de culpa, morrendo de medo, né? Ou aquela mãe que precisa falar assim, eu sou sua mãe, me respeita, como se a criança não soubesse. Oh, meu Deus, quem é a senhora? Né? Então, assim, existem coisas que a gente vai fazendo para autoafirmar a nossa posição, a nossa postura, a nossa religião, a nossa profissão, aquilo que a gente pensa que a gente é, aquilo que a gente pensa que a gente não é. Então, como é que você faz se autoafirmar aquilo que você pensa que você não é? Você odeia quem faz. Ai, fulano... Pronto. Querido, aquilo que você está dizendo que não é, vai dominar a sua vida e você não vai nem saber como, e eu não vou falar que isso é outra palestra, tá? Então, você vem aqui todos os dias da sua vida para ouvir o dia que essa palestra vai ser dada, tá? Que a Séries vai organizar, né, Séries? A Séries disse que vai, então ela vai, tá? Outra coisa que a gente vai fazendo aqui, né? Chega de a gente falar aqui da pessoa, né, que, enfim, que não está com a pureza do coração. Quer dizer, que não está com a pureza do coração, que ela faz tudo para se autoafirmar. Ela é vaidosa. Por quê? Ela age pelo ego. O ego dela está em foco. E ela precisa que os outros olhem para o ego dela e façam assim. Muito bem, ego, você foi aceito? Uma estrelinha para você, né? E a gente faz isso com mãe, com pai, com marido, com esposa, com chefe, com tudo. Enquanto você ficar na ditadura do outro, sendo um espelho que reflete aquilo que o outro quer, você não tem pureza do coração, porque todas as suas ações são ações com segundas intenções. O bem que eu faço é para aliviar a culpa que está na minha consciência, e não porque é um bem realmente que eu faço. Complicado, né? A cara de vocês está ótima. Agora eu vou falar a segunda parte que também é ruim, tá? Só para preparar vocês. Que é a segunda coisa que a gente faz quando a gente não tem humildade, que é a questão do poder. A gente vai buscar esse poder fora. Como?
Ou é você um chefe muito autoritário? Ou é você aquela pessoa que não tem autoridade fora de casa, mas quando entra em casa, faz tudo, taca tudo no chão, e não sei o quê, perde as estribeiras. Eu vou precisar ser temido. Eu vou precisar ter tudo no controle. Tudo eu tenho que saber, tudo tem que estar no meu controle, nada sai aqui do meu foco, tem que ser exatamente assim. Eu vou adquirir poder, seja lá como, fora de mim. Então, eu vou me utilizar de algo que não sou eu para ter um poder. Então, qual é a única coisa que eu não tenho? Poder. Porque se me tirar aquilo, eu perco o meu poder. E a pessoa que age assim, ela está na arrogância. Então, a arrogância é você exercer um poder no qual você não tem, ou uma qualidade que você se atribui por algo que venha exterior a você. Foi, gente? Agora é a parte boa, tá, gente? Agora é a parte que a gente vai sair do umbral, vamos ver a luz no fim do túnel. Só não corre que ninguém pode morrer aqui no Centro Espírita, tá? Que o Centro Espírita fica macumbado. Vamos lá. Então, vamos pegar aqui. Aí você vê essa catástrofe que Joana fala pra gente. A gente se identifica e pensa, poxa, estou me sentindo nu, né? Depois dessa lavada de Joana. E aí a pergunta é, como faz para parar? Ou seja, como eu faço para parar de ser egoísta e para poder ser humilde? Primeira coisa que a gente tem que pensar, eu vou pegar aqui no egoísta, tá? Quando Jesus falou o Sermão da Montanha, que ele falou, bem-aventurados, né, os puros de coração, porque deles é o reino dos céus, ele está ensinando para a gente duas coisas. A primeira, quando ele trabalha a pureza, ele vai assemelhar a pureza a uma criança, né? Por quê? Porque as crianças, o que elas não têm que nós adultos, com a nossa razão meio esquisita, temos? Aqui, ó, vou escrever aqui, vocês podem ler comigo. Julgamento. O que é julgamento? Julgamento é quando você olha para alguma coisa e diz assim, ruim, mal, errado. E olha para outra coisa e diz, certo, bom, maravilhoso. E busca ficar num dos times. A criança não faz isso. Por quê? Porque se você tiver a cara a cara da crucificação, a cara do cruz credo, se você for aquela pessoa que espirrou, ficou no avesso e assim permaneceu o resto da sua existência, né, que vai olhar para você, a palavra feia tem uma foto sua no Aurélio, né, para a pessoa entender como é que é. Se você chegar perto de uma criança, a criança vai olhar para você e vai falar o quê? Tia, você é muito feia. E ela vai continuar sendo o quê? Sua amiga. Mas você vai continuar sendo feio. Então, é aceita que dói menos. Mas a criança, ela, em nenhum momento, ela quis o quê? Ofender. Ela só está constatando. Realmente, querido, nessa encarnação, você não vê com a beleza. Na fila da beleza, você não passou, tá? Veio estranho mesmo, né? Ou seja, isso que a gente está falando, a criança, ela é assim. Já percebeu que a criança olha para a mãe e fala assim, queria que você morresse. Aí a mãe chega aqui no Centro Espírita achando que a criança está incorporada de um obsessor da outra vida, que ela matou a criança. Não, querido, morte para a criança significa o quê? Sai da minha frente, desaparecer. Aqui é foto. Vai logo, Duda. Isso, outra pose agora. Pronto, que eu sempre saio com umas caras horrorosas, gente. Sempre sai assim, né? E bota a foto minha magra, que a foto que você botou estava gorda hoje, tá? Estava horrorosa. Vamos lá. Então, a criança não tem isso aqui, ó. Isso aqui vem quando a gente cria na nossa cabeça a ideia de certo e a ideia de errado. E quando você fica buscando só o lado certo, você acaba caindo para o lado errado. Porque Jesus ensinou para a gente, não julgueis para não seres o quê? Julgado. Ou seja, certo e errado é muito relativo. É extremamente relativo. É errado matar, não é verdade? Mas se você tem um cachorro que está sofrendo e tem que ser sacrificado, então o veterinário vai para o inferno quando ele morrer, porque ele sacrifica o seu cachorro? A dor para o animal não tem sentido. Para o cachorro é um alívio. Mas se eu fizer isso com a minha avó entravada em algum lugar, aí eu posso arrumar um débito para mim. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o bem e o mal é extremamente relativo, gente. E se a gente não entende isso, a gente não pode ter o coração puro. Porque o bem, na verdade, é como se a gente tivesse uma moeda. Que lado que é mais legal da moeda? Cara ou coroa? É, gente, não dá para dizer, né? Porque um complementa o outro. Tudo aquilo que você ama profundamente, você odeia um pouquinho. Quem aqui tem filhos? E já conheceu a vida selvagem? Isso. Exato. Você gosta do seu filho, mas não tem aquele negócio que você fala assim, mas essa parte não. Mas essa parte realmente eu não gosto.
Que a sua mãe, que ela fez assim, que eu vi, tá? A Iraci, ela fala para mim, filha, você é linda, se você pudesse retirar esta parte da sua pessoa, né? Por quê, gente? Porque senão a gente tem apego. Só amar dá pra gente apego. Quando você ama e odeia um pouquinho, você tem desapego, porque você tem as duas coisas unidas. É por isso que vocês pensem nos pais, nas mães de vocês, nos maridos, nas esposas, nos filhos, e vocês vão ver que isso dá para vocês uma independência e uma independência ao outro. Isso é muito importante. Mas as duas coisas têm que estar casadas. Não é nenhuma e nem a outra. São as duas. Só que nossa consciência gosta de dividir. Começou a dividir, amigo, o que não dá para ser? Puro. Não dá para ser. Porque você vai estar, primeiro, você vai estar só querendo ficar de um lado. E quando a gente fica só de um lado, a gente perde a capacidade de discernir, que não é julgar, tá? Que é o que o advogado sabe fazer muito bem quando ele pega uma lei e começa a interpretar, né? Que nós conseguimos fazer muito bem quando a gente começa a entender que, às vezes, o que uma pessoa disse não é aquilo que ela gostaria de dizer. Isso é muito importante. Então, gente, a primeira coisa para a pureza de coração é: não existe certo e errado, bem e mal. Existe tudo neutro, vai depender de como você usa. Divaldo, num seminário que a gente teve aqui, num dos congressos que a gente teve, ele falou uma coisa fantástica. Ele falou assim, agressividade não é nem ruim, nem boa. Ela é neutra. Porque se ela for utilizada por um pintor, por um artista, para botar no seu quadro aquela arte, ela é fantástica. Agora, se ela for utilizada para você dar na cara de uma pessoa, ela é horrível. Foi? Então, tudo é neutro para a gente. Tudo. Isso é o primeiro passo para a pureza de coração, para acabar com o egoísmo. A segunda é o autoconhecimento. E aí entra a doutrina espírita. O que o espiritismo traz para a gente que é muito importante? Ele fala o seguinte, quando você nasce, amigo, você nasce sem noção de eu. O que é isso? A criancinha pequenininha, ela não sabe que ela é ela. Ela é igual um cachorro que passa pela primeira vez em frente ao espelho e faz assim. O que é isso? Né? E começa a latir, né? Ela fica aí entende que aquele cachorro jamais sairá de lá. Mas ele não fala, acho que sou eu. Sou eu. Né? Cachorro não tem essa noção, certo? A criancinha também não. Você pegar uma criancinha muito pequena e começar a ouvi-la, ela falar sobre ela mesma, como é que ela se refere a ela? Na terceira pessoa, já perceberam? Né? Ah, Cristiane está com fome. Ah, bebê não sei o quê. Bota ela em frente ao espelho, né, pinta o narizinho dela e fala, toca no seu nariz. Se ela fizer isso, ela não tem noção de eu. A gente vai formar essa noção de eu lá mais ou menos, tá, gente? Que tem gente que não forma isso nunca. Tem umas pessoas que você tem certeza que elas ocupam 2 reinos nessa vida. O hominal, porque está na forma de homem, e o da ameba, né? Que aparece uma ameba. Mas a criancinha lá para os 4 anos começa a formar a noção de eu. E aí é a hora que ela fica insuportável, é a hora que você quer matar o seu filho, que tudo é meu, me dá, ela pega, porque ela está criando a noção de eu. Então, a nossa noção de eu que a gente cria é muito louca. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês sabem que vocês se chamam o nome que vocês têm? Isso, porque alguém te chamou disso. Então, eu estou começando a contar para vocês. A maioria das coisas que a gente sabe sobre nós é porque alguém nos falou. Alguém olhou para mim e falou, Cristiane, você é do sexo feminino. Você se chama Cristiane. Você mora não sei aonde. E a gente vai criando essa noção de eu, que é a noção que a gente carrega para a vida, é o que a gente chama de persona, é o personagem que a gente assume aqui. E esse personagem não é o seu eu real. Quem é o seu eu real? Aí vem o espiritismo. Você é um espírito. O espírito, ele é uma centelha divina, ou seja, existe um Deus dentro de cada um de nós, que é a mesma centelha que está em Deus, está em nós, certo? E nessa centelha existe tudo, todas as qualidades boas, todas as emoções boas, qualidades ruins e emoções que a gente julga como ruins. Está tudo aqui dentro. O que eu tenho que saber eu tenho que aprender a utilizar. Então, se você olhar para alguém hoje na rua e falar assim, ah, fulano é isso, e eu não sou, lembre que você é. A diferença é que fulano está usando isso. E você? Será que você sabe usar ou você é tomado por? Quando a gente não sabe usar uma qualidade nossa, ela toma a gente. E é por isso que a gente vê as pessoas indo para o extremo delas. Quando eu não sei usar a raiva me domina, me dá gastrite, rinite, bronquite, tudo que acaba em ite. Começa a me dar, ou senão ela me descontrola, me destempera, eu saio quebrando tudo, esmurrando todo mundo. Se eu não sei lidar com o medo me paralisa, me toma, me leva à depressão, me leva à melancolia.
E assim vai cada uma das emoções nossas. O teu objetivo é você descobrir que você é tudo, a totalidade, um espírito completo. E tem que apenas saber, né, os desafios acontecem na nossa vida para que você aprenda a utilizar tanto um quanto o outro. Porque em uma única atitude existem os dois opostos. Como assim? Se a Séries vira para mim e fala assim, Cristiane, me dá uma carona quando sair daqui, para eu ir ali no Fronteira comer uma pizza? E eu não estou afim, porque eu estou afim de comer um bolo que eu comprei agora mais tarde, né? Eu vou olhar para ela, se eu falar assim para ela, tá, Séries, eu estou sendo egoísta com quem? Pode falar, gente, fala comigo. Isso mesmo, comigo. E se eu virar para ela e falar assim, não, Séries, eu não quero, eu vou estar sendo egoísta com quem? Com a Séries. Então, minha pergunta para vocês é, quando eu não serei egoísta? Perceberam como vocês têm tudo? E em uma ação existem os dois opostos? Quando uma mãe chega para um filho e fala assim, Cristiane, tira a mão daí que eu vou quebrar seus dedos, tem um tom que parece agressivo. Mas qual é o fundo disso? Amor, educação. Então, a gente tem que começar a perceber isso para começar a entender que a gente não tem que se dividir nessas questões. Quando você para de se dividir, você começa a fazer o que a Joana chama de integrar-se. É você encontrar a sua sombra, encontrar o seu eu obscuro, encontrar o seu verdadeiro eu, que é tudo. E quando você passa a ter tudo e você percebe que alguma situação na sua vida vai fazer com que você se autoafirme, se você já sabe que você tem tudo, qual é a necessidade de você fazer aquilo? Nenhuma. Então você para. Aí, qualquer coisa que você fizer, quando você souber que você tem as duas coisas dentro de você, você está sendo puro de coração, você não está sendo egoísta. Quem age é o Deus que habita dentro de nós, que é o Senhor de tudo. É essa consciência de que nós somos isso. Porque é esse Deus interior nosso, que nós chamamos de Espírito, que vai encarnando em várias vidas para aprender, para se descobrir, para descobrir que Ele é isso. Foi, gente? Mel na chupeta, né? Vocês estão com uma cara estranha. Tem gente que está assim, ó, chocada por dentro, né? Tem gente que já pagou um tempo, porque ficou muito chocada, dormiu. E tem gente que está feliz. Tá? Eu espero que você seja essa parte. Vamos agora para a humildade. Respira aí. Como ter humildade? Primeira coisa, quando você tem autoconhecimento, que passa pela pureza do coração, eu começo a perceber que eu preciso aprender a utilizar as minhas potências e ter autocontrole sobre elas, ou seja, perceber que eu não estou utilizando elas para me autoafirmar, para receber um agrado do outro, para ser aceito, ou para provar para mim mesmo alguma coisa que estão me dizendo aqui na minha cabeça que eu não sou, ou que me disseram que eu não sou e eu aprendi, é equivocado. Qualquer coisa que eu fizer e eu conseguir constatar essa qualidade que eu estou fazendo, eu estou tendo poder. Então, esse poder que você tem que ter é poder sobre quem? Sobre si mesmo, sobre as suas qualidades, sobre as suas emoções. Ao agir desse jeito, você é uma pessoa iluminada. E só dá para a gente se iluminar pelo autoconhecimento. É por isso que a Joana, ela não escreve ela escreve 16 livros, onde já está dizendo a mesma coisa em todos eles. É só uma questão de ponto de vista. Para você poder perceber que esse caminho, ele não tem jeito. Se a gente começar a entender que as coisas na nossa vida só acontecem para isso, tá aí, acabei já com a graça do congresso, tá aí o segredo da tua felicidade, tá? É tipo isso, né? Por quê? Porque você começa a entender que tudo na sua vida tem um para quê. Que todas as coisas que estão acontecendo com você pedem de você que você desenvolva o seu poder e que você aprenda a matar o seu ego. É você começar a ser autêntico. É você começar a ser uma pessoa realmente boa. Porque quando uma pessoa boa faz uma coisa boa, essa ação sempre é boa. Agora, quando uma pessoa má faz uma ação boa, essa ação nem sempre pode ser boa. Vou dar um exemplo. Quando Jesus cura alguém, ótimo, legal, certo? Agora, quando um miliciano dá uma cesta básica para uma família que ele está extorquindo lá R$50 para trabalhar, né, ou para fazer a segurança dela, ele está fazendo uma coisa boa? Mas ele está dando uma cesta básica, que a gente dá aqui não seja também. Então, ser bom e ser iluminado, a gente está falando do ser e não do fazer. O fazer, ele é uma consequência que tem que vir do ser. Nós achamos que ao fazer, nós iremos nos tornar. Mas eu só consigo me tornar a partir do fazer
Quando eu começo a fazer o autoconhecimento, quando eu começo a filosofar na minha vida sobre essas questões, quando eu tenho coragem de buscar um significado que não seja a autodepreciação para a humildade, quando eu começo a entender de onde vem isso. Porque como é que Jesus pode ser humilde? Aliás, isso é uma frase de Joana, que está no livro Em Busca da Verdade, que ela diz o seguinte: nada mais mórbido e desagradável do que a falsa humildade. Aquela que se reveste de uma simplicidade externa, depreciando o ser. Aí ela vira e fala assim, no outro parágrafo: Jesus, que era inabordável psicologicamente, vírgula, o nosso exemplo, que tinha humildade instalada em seu ser, referia-se a si mesmo como a luz do mundo, o filho do homem, o pão da vida, sem por isso manifestar nenhum tipo de orgulho, mas muito pelo contrário, atestando a sua humildade. Então, perceba só, como é que um cara humilde vira para você e fala assim: eu sou o caminho, a luz e a verdade. Você fala: valeu aí, Senhor, né? Tá maneiro, né? Ou seja, alguma coisa esse homem sabia que era diferente da gente. E a gente não lê essas coisas. A gente, muitas das vezes, a Joana chama isso de complexo de inferioridade. E aí eu vou trazer aqui para vocês um plus a mais. Nem era para eu falar disso, mas eu vou falar porque tem tempo nas séries. Tem? Tá ótimo. A Séries falou que tem, então eu vou embora, minha filha. Vamos embora. Eu vou falar uma coisa para vocês que dentro do nosso, né? Já vou fazer aqui uma propaganda para você que está sem fazer nada às quintas-feiras à noite, às 8 horas. Venha para cá, curso Entendendo a Psicologia, tá? Né? Que a Séries fez a propaganda minha, eu tô testando, para você entender como funciona a sua cabeça louca, tá, meu bem? Pode deixar de ser perturbado, pode deixar de ser maluco, pode deixar de dar PT. Vamos lá. Como que funciona isso? Lembra que eu falei para vocês que o nome que vocês têm vem de fora e que tudo que vocês sabem vem de fora? Vamos trabalhar aqui, ó. Esse aqui é o seu complexo de eu, tá? Vulgarmente chamado como ego ou como seu personagem que você adquire aqui. Tudo aquilo que os outros falam para você sobre você, desde o seu nome, a família que você pertence, a classe social que você é, os seus amiguinhos da escola, a sociedade, as suas experiências, vai ficando aqui na sua cabeça como que a gente chama de complexos. E esses complexos, eles tomam a gente, eles pensam a gente. Então, todo mundo tem aí dentro uma mãe, um pai, um irmão, uma sociedade, uns amiguinhos da escola, um patrão maluco, que pensa você. Como assim? Como é que você descobre isso aqui que tem dentro da sua cabeça? Simples. Você responde a seguinte pergunta: o que eu acho... Vou dar um exemplo, das séries da minha cabeça. O que eu acho que a Séries acha de mim, mas não me conta? Conta só para a Rita, no atendimento fraterno. O que eu acho? Aí eu vou começar a listar. Não interessa o que ela acha de verdade. Isso para mim aqui, meu bem. Mas interessa para mim, porque eu estou falando das séries que moram aqui na minha cabeça. Isso vocês podem fazer com mãe, com pai, com sociedade, com tudo. Aí a Séries vai lá: eu acho a Cristiane isso. Aí você vai listando aquela tragédia humana, né? Porque... né? Quando você percebe que as vozes da sua cabeça acham você a pior pessoa do umbral, tá? Aquela pessoa, você não é nem, meu bem, o cocô do cavalo do bandido, você é o verme que estava lá em algum lugar do cocô do cavalo do bandido, do figurante que passou atrás do personagem principal e caiu e ninguém viu, tá? Ou seja, quem é você? Você é um nada, você é um ninguém, você é um louco. Quando você começa a perceber que as vozes na sua cabeça falam isso de você, prazer, você tem um complexo de inferioridade, tá? E esse complexo de inferioridade vai fazer com que você se torne detestável ao longo de toda a sua jornada. Por quê? Porque são essas pessoas que pensam que humildade é você retirar valor de si. E elas fazem isso o tempo inteiro para comprovar realmente para elas próprias que elas o quê? Não têm valor. Então elas plasmam uma existência de dor. Diferente daquela pessoa que tem uma mãe maravilhosa. Aliás, né, um professor meu tirou uma foto do janela do consultório dele e tem um senhorzinho que ele faz... Senhorzinho não, ele é um jovem, né, quase senhor, né, que faz banco de madeira. Em vez de ele escrever assim, marceneiro, na porta da loja dele, ele escreveu assim, design em madeira. Ele escreve design em madeira. Ele tem uma assinatura maravilhosa que ele faz. Os bancos são únicos, mas é igualzinho os da Tok Stock, mas eles são únicos. E ele vende por um preço altíssimo e as pessoas pagam. Esse homem teve uma mãe maravilhosa.
Aliás, a mãe desse homem na cabeça dele fala o quê? Meu filho, você é um designer de madeira, você é maravilhoso, você é a última Coca-Cola do deserto. E aí, e ele vai ter o quê? O que a gente chama de complexo de superioridade. A tendência dele é se achar realmente superior a quem? Aos mortais. Ele se acha superior aos mortais. Né? E aí ele começa a ter atitudes que vão dar arrogância. Ele precisa ter o poder, precisa ter o controle. Então, a gente precisa muito saber que complexo que está na nossa cabeça. Que vozes são essas que nos pensam e que faz a gente agir sem a pureza de coração e sem a humildade. Porque se tem alguma voz aqui dentro que me pensa, o que acontece? Essa é a melhor parte. Eu falei para vocês das séries, que tem uma série na minha cabeça. Vamos supor que a série da minha cabeça, ela age de maneira negativa, tá? Ela acha que eu sou, sei lá, uma pessoa louca. Ponto. Na minha cabeça eu acho isso. O que acontece? Quando eu vejo as séries, eu não enxergo as séries. Quem eu enxergo? As séries que moram na minha cabeça. É como se eu projetasse nela, eu colo nela a imagem das séries na minha cabeça. Aí um dia eu estou conversando com as séries, a série vira para mim e fala assim, nossa, mas você... Eu conto uma coisa que eu fiz, ela fala assim para mim, nossa, mas você é bem, né? Babou. A Terceira Guerra Mundial está instalada, eu estou extremamente ofendida e eu vou odiar as séries pro resto da minha vida e ela não vai entender nada. Ela falou, gente, eu só falei assim, confusa. E ela entendeu por quê? Porque a gente faz isso. Quer ver como é que a gente faz isso? Pensem numa pessoa que vocês odeiem. Pode pensar, gente, que aqui é a hora para você pensar, que isso aqui você pode pensar que ninguém vai te obsediar na vida. Pensou? Agora, pensa numa pessoa que ama esta pessoa. Pode ser Jesus. Se estiver difícil, pode ser Jesus, tá? Sim. Pensou? Ótimo. Minha pergunta para vocês é, quem está certo? Você vê o que você quer, o que você formou. Então, para você poder sair desse processo e começar a saber a real intenção das suas ações, primeiro, autoconhecimento. Não tem jeito. Não tem jeito. Você só vai aprender dessa maneira. Segundo, quebre os seus julgamentos, porque muito do que a gente pensa que é certo e errado vem da onde? Vem daqui. Vem porque eu aprendi que é assim. Quantos casamentos acabam porque vem uma mulher de uma família encralacada com aquele relacionamento dos pais, da mãe, dos avós, daquela coisa toda. Aí vem o marido encralacado com a família dele. Quando se unem, o que acontece, gente? Não acontece, meu bem. Não acontece porque um vai ficar irritada com o jeito do outro. Porque o outro faz isso, porque o outro me desautoriza na frente do... E aí começa, tá. Mas ninguém para pensar e fala assim, peraí, cara pálida, que óculos é esse que eu estou botando na minha cara, que eu estou olhando para o outro e achando que esse jeito que ele foi criado, pensado, vivido, é errado? Se eu vejo o que eu quero, e quem disse que o meu é o certo? E aí a gente começa a entender porque que dá problema em relacionamento. E aí, quando você age em um relacionamento, porque o seu ego está ferido, por mais que você diga que está agindo por amor, você está agindo pelo ego. Não é amor. Entenderam, gente? Cara, vocês estão com uma cara horrorosa. Tá? Vocês estão com uma cara, assim, da treva. Hoje, o atendimento fraterno estará lotado, viu, Sérgio? Vai estar hoje é quarta-feira de cinzas que você se queimou aí dentro, só sobrou o quê? A poeira sua, entendeu? Tá tenso. Mas, gente, isso aqui serve para a gente poder refletir. A Joana traz esses livros que são diretos, que são mais duros, para que a gente possa abrir a nossa cabeça. Porque é muito bonitinho a gente fazer o bem. Isso é lindo, isso é legal, isso ajuda as pessoas, né? Isso faz com que a gente pareça ser mais harmônico, mas isso não vai te iluminar. E os espíritos de luz, eles não querem que a gente venha aqui e ajude as pessoas. Eles querem que a gente se ilumine. Porque se eu me iluminar, eu só vou ajudar as pessoas. Eu não corro o risco de não ajudar. Eu só vou fazer isso. Então, é isso que eles falam para a gente. É por isso que a gente aqui tem muita, aqui na nossa casa, principalmente, a gente traz muito essa questão da Joana, de como é que você faz isso, de autoconhecimento, para você começar a se descobrir, porque é muito importante. Então, se você quiser, né, passar aí o resto da sua semana carnavalesca, fim de carnaval, porque vocês perceberam que hoje acordou com uma tristeza no ar? Não, né? Vocês acordaram com a felicidade que acabou o barulho? Eu também. Mas você vê as pessoas escrevendo, acabou, umas tristezas, né? No tudo quanto é lugar. Você fala, credo, parece que morreu uma pessoa, né? Parece que morreu até um ente da sua família. E por que as criaturas fazem isso? Porque é o vazio existencial. Quando você não sabe como é que... Aliás, deixa eu só fazer um link aqui básico. Quando você tem um complexo de inferioridade, meu bem, ou um complexo de superioridade, meu amor, e fica se castrando por conta dessas vozes, se prendendo, no carnaval, você faz o quê?
solta. E é por isso que não dá certo. E é por isso que é a bebedeira, é por isso que é uma coisa atrás da outra, e é por isso que as pessoas sentem esse vazio. Porque as criaturas... é festa, é maravilhoso. Se você não está iluminado, amigo, não vá, tá? Ou se for, meu bem, vá na autoconhecimento, entendeu? Vá pensando de uma forma diferente. Por quê? Porque a tendência da gente fazer uma catarse e não ter consciência é muito grande. Então, a gente precisa estar refletindo o tempo todo. E é por isso que a Joana parece dura, mas ela não é. Ela é uma boa mãe educadora. Porque ela pega a gente e fala assim, tá lindo, né? Já sabe que a morte não existe, olha que legal. Sabe que a gente vem aqui, abençoa vocês, né? Protege, lindo, né? Agora senta aí, meu bem, que agora vem a parte verdadeira da coisa. Né? Senta aí que está maduro, você já pode ouvir, a verdade é essa. Praft! E ela vem te falando isso. Só que E aí, por que a gente muitas vezes tem medo de fazer a terapia ou mergulhar dentro de nós? Porque a gente acha que o que a gente vai encontrar aqui é horrível. Só que não é. Vou falar uma frase para vocês de Jung, que eu deixo aqui para vocês. O que está preso no inconsciente de vocês é puro ouro. Porque é tudo aquilo que é o seu complemento, é o oposto que você precisa desenvolver para você se iluminar. Então, por que você teme? Por que nós tememos? Porque a gente aprendeu que o seu oposto é uma coisa o quê? Ruim. E não é. Então, a gente começa a ter... Isso é amar o inimigo, né? Para a gente poder linkar. O inimigo, ele não está fora de você. Ele está onde? Dentro. Quando você ama esse inimigo, você não faz mais essa projeção. Então, você passa a amar quem? A pessoa. Porque você mudou a maneira que você gostaria de vê-la. Então, tudo começa e termina no autoconhecimento. Por isso que o nosso Cristo interior é um Cristo que a gente precisa desenvolver, encontrar. E esse é o caminho, gente. É se questionando, é se perguntando, por que eu me ofendo? Por que fulano me incomoda? Por que isso eu acho errado? Por que eu não consigo olhar com um olhar mais positivo para tal coisa? Por que tal coisa para mim é abominável? Se eu não conseguir treinar o olhar para ver que não é abominável, que isso pode ser utilizado de uma outra maneira, e que existe as duas coisas numa coisa só, eu não consigo sair do meu mundinho ego. Eu não consigo sair do certo e errado. E aí, gente, qual o problema disso? O problema disso é que enquanto a gente não for atrás de nós mesmos, o nosso inconsciente vem atrás da gente. E o nome disso é destino. Então, tem certas coisas que a gente vai ter que passar. Que é como se a gente estivesse escondendo. Tem uma hora que até que Deus que mora dentro de você e fala assim, querido, legal, mas não está mais dando, tá? Não está mais dando, a população aqui no inconsciente está fervendo, você ainda fica jogando essa praga para cá? Ah, querido, está no inferno, abraço capeta, essa é a lei. E aí ele manda para você. E aí é aquela hora que acontece aquelas coisas na nossa vida que a gente não sabe por que estão acontecendo, o que está gerando aquilo. É nessa hora que você tem que sentar, centrar e buscar a tua filosofia de vida. Para que você está vivo? Alternativa A, para fazer coisas. Alternativa B, para ser o que você é. Eu e o Pai somos um. É buscar Deus dentro de você. Isso é libertação, isso é salvação. Se é essa meu sentido existencial, eu vou olhar para o meu problema nesse olhar. Eu vou começar a conversar com o meu problema e não pedir para que Deus afaste ele de mim, mas pedir para que eu possa compreender que ouro é esse que eu tenho que descobrir dentro de mim. Isso é o trabalho de autoconhecimento. Foi, gente? Eu não sei vocês, mas eu adoro um problema. Porque depois que você descobre, que com a hora que você descobre isso, o problema acaba, o problema realmente acaba. E para a gente fechar, eu vou contar uma historinha aqui de que Chico conta, fantástica. Chico contava, né? Porque se ele contasse por psicografia hoje, né? Que ele contava que foi o seguinte, que foi uma senhora uma vez lá, e ela tinha um problema muito grande com a sogra dela. E ela chegou lá e falou para Chico, olha, Chico, meu problema é minha sogra, ela é um demônio, ela é um capeta, ela não deixa eu ficar com meu marido. E aí falou as ladainhas lá dela, e Chico olhou e falou assim, então tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar um veneno para você, mas eu preciso de um tempo para o veneno ficar pronto. Então você vai, e para a gente não ser descoberto, você vai tratar a sua sogra como se ela fosse a melhor pessoa do planeta Terra. Tá? Para não suspeitar. E eu vou conseguir aqui os componentes do veneno, daqui a 3 meses você volta, que eu vou te entregar o veneno, você mata a véia e acabou. Topa? Ela pensou o quê? Interessante. Topo. Aí, eu gostei, né?
E foi para casa feliz da vida, olhava para a jararaca e falava assim, coitada, vai morrer e nem sabe. E aí ficava até fácil tratar bem, né? E ela começou a tratar bem, e foi-se o tempo. E aí, quando voltou, chegou a hora dela chegar lá para pegar o veneno, Chico chegou e falou, oi, querida, você do veneno, né? Peraí. Aí foi lá dentro, pegou um potinho d'água. Aí a mulher já tremia e falava assim, olha, Chico, eu vim aqui desesperada para dizer para você que eu não quero mais o veneno. Ele, mas por quê? Sua sogra não fica te pentelhando? Pois é, mas quando eu comecei a tratar ela bem, eu descobri que ela é um doce. Eu comecei a olhar para ela de uma outra maneira, de uma outra forma. E eu comecei a perceber que a gente dá super bem. O que o Chico fez? Tá? Ela tinha uma sogra na cabeça, ela olhava para a sogra de um jeito. Quando ela começou a tratar a sogra de outro jeito, essa voz começou a modificar. Acabou o problema dela com a sogra. Ela fez um autoconhecimento, por isso que fazer é compreender. Aqui eu estou dando para vocês a receita do bolo, gente. Odeia alguém, faz isso, entendeu? Ama muito, também faz isso, tá? Porque amar muito pode dar um negócio do apego. Então, a gente já tem aqui receitas de bolo para trabalhar a humildade, que é o verdadeiro poder, e a nossa pureza do coração, que é saber das suas intenções para que não tenha ego. Então, gente, desejo a vocês uma semana excelente aí para a gente e que a gente mergulhe no autoconhecimento, porque é muito bom se conhecer. Obrigada a todos.